Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui gravando para vocês e que você venha entender a mensagem que eu quero passar para você, o conhecimento que eu quero passar. Foram anos estudando e o estudo é assim, irmãos, o estudo ele é muita coisa para a gente ir se informando, principalmente quando se fala do Apocalipse, porque o Apocalipse ele é muito grandioso. Então, como a gente está lidando com o futuro, não dá para você falar exatamente certas coisas. Muita coisa a gente consegue descobrir. Essas coisas que eu andei falando para você sobre o cavalo vermelho, o dragão vermelho, isso aí foi eu estudando geopolítica que eu consegui entender. Deus abriu a minha mente e fez eu entender. Por enquanto, ainda não dá para saber quem é o anticristo. Jesus falou para João, no Apocalipse, que o homem, né, ele tem um número, e o sábio que calcule o número dele, né, é o número de um homem, que é 666. E esse número, né, que tem feito tantos filmes, e é tanto mito, tanta lenda, e tanta verdade também em volta deste número. Vocês viram que nessa coisa que veio no mundo em 2020, as máscaras que estavam vindo lá do dragão vermelho, estava nas máscaras, do ladinho das máscaras, e estava lá dizendo lá, 666. Então, eles avisam a gente, né? Eles estão dando pista para nós. Né? Tudo que está acontecendo à nossa volta está nos dizendo que é o tempo do fim. E não é o tempo do fim do mundo, é o tempo do fim dessa geração. Eu acredito no milênio, ainda não estudei o milênio, porque eu não sei se compensa. Sério, irmãos, eu não sei se compensa estudar o milênio, porque não nos pertence. Mas eu acredito que haverá 1000 anos de paz aqui na Terra, porque nunca houve, desde que Adão pecou, nunca houve paz na Terra. Nem quando Jesus veio houve essa paz, porque o diabo está solto. Então, por que o inimigo ele tem pressa em fazer o mal, né? Em colocar os projetos em prática? Porque ele sabe que ele vai ser acorrentado. Ele sabe que o fim dele está próximo. Então, por isso, essa pressa dele também em querer fazer os planos, né? Que ele, ou seja, ele incita os homens, esses que têm poderes, que eu já falei para você que o mundo ele não anda sozinho, tem alguém que governa isso daqui, são pessoas que têm muito dinheiro, essas pessoas estão em todos os locais do mundo, elas são donas de praticamente quase tudo que tem no mundo. Essas pessoas, eu falei para você em código sobre quem elas são no Apocalipse, né? Esse grupo aí, eles têm um nome aqui no Apocalipse, é que eu quero vigiar um pouco nas palavras, porque o assunto do Apocalipse é um assunto muito forte, que se a gente for falar, eu e outras pessoas, tem pessoas aí que eu vejo falando na internet, e sai abrindo a boca assim. Eu prefiro vigiar mais um pouquinho, porque como são coisas muito profundas, e são pessoas que adoram ao demônio, são pessoas que comem carne humana, elas cultuam ao demônio, então é complicado você abrir a boca assim e falar direto, né? O YouTube nem gosta muito dessas coisas. Então eu quero falar para você, por alto, né? Por alto, sobre o 666 e sobre Epifânio IV. Nós falamos dele nos outros vídeos, porque Epifânio IV, ele foi o chifrinho pequeno. Aquele chifrinho que Daniel viu, que o pessoal fala tanto no chifre pequeno, e também em Apocalipse 17, vai estar falando também sobre o chifre pequeno, que é o 8º chifre. Aqui na visão de Daniel, o chifre pequeno é o 4º chifre. Depois eu vou mostrar para você no Apocalipse direitinho aonde que se encaixa o anticristo no Apocalipse, que é no nosso tempo de agora, o tempo do fim. Tem vários nomes, irmãos, que se você pegar os nomes e calcular as letras desses nomes, dizem que o nome de Bill Gates, se você calcular as letras do nome dele em hebraico, você chega a esse número aqui, 666. E tem vários nomes aí de pessoas importantes, dessas pessoas
que eu te falei, que se você calcular o nome delas em hebraico, que no hebraico as letras têm número, você vai chegar a esse nome aí. Por enquanto, nós vamos ficar nessa lenda, né? Que é ou nesse mito, porque o mito nem sempre é mentira, é verdade. Vamos ficar nessa coisa aqui do 666 e eu vou explicar para você o que aconteceu nas visões de Daniel. Porque tem pessoas, teólogos e também pessoas estudiosas da palavra de Deus, que não acreditam que as visões de Daniel se cumpriram ali durante aqueles 400 anos. Aliás, quando o povo de Israel começou a voltar para a sua terra, já algumas coisas já haviam se cumprido já, nas visões que ele teve. Já algumas coisas já haviam se cumprido. E elas foram terminando de se cumprir até chegar em Epifânio, que depois vem Roma, que Roma é aquele animal que Daniel vê, que tem os dentes de ferro, né, e está com alvoroçado, comendo de tudo, devorando tudo, e também tem as unhas também de bronze. O reinado de Roma durou, acho que 1.200, se não me falha a memória, 1.200 é alguma coisa, que começou em 753 a.C. e terminou em 476, 7, 4, 11, 12, por aí. Foi o reinado de Roma. Então foi um reinado muito grande. Uma coisa que eu queria falar para você sobre Roma, porque quando a gente fala de Roma, a gente imagina esse animal realmente que Daniel viu, consumindo tudo. Por quê? Porque foi um reinado que teve uma estratégia diferente. Roma chegava no local e ia administrando aquilo ali, e eles, por exemplo, quando eles chegaram em Jerusalém, eles chegaram em Israel, depois dos Seleucidas, que termina, né, esse reinado, Roma chega e não vai para cima de Israel, eliminando Israel. Inclusive, quando Roma entra, que eu não vou falar hoje o que aconteceu, só para você se situar, quando Roma toma posse, destrói que eu falo, né, o reinado dos gregos, e começa a dominar sobre os gregos, que aí Roma vence, né, as guerras e começa a governar, Roma entra em Jerusalém para dar uma apaziguada no que estava acontecendo lá. Olha para você ver como são as coisas. Roma entra e apazigua o que está acontecendo lá em Israel, depois do que Epifânio morre, depois que vem os Macabeus, etc. Os Macabeus, eles governaram, uns falam que foram 80 anos, que os Macabeus, que são judeus, uma família de judeu, governou o Estado de Israel. Uns falam que são 80, outros falam que são 100 anos. Então, outros falam que são 105. Vamos ficar com 100. Vamos ficar com 100 anos, que tá bom para a gente. Então, quando Roma entra, é para dar uma apaziguada, porque estava havendo uma bagunça ali, já também nessa dinastia judaica. Olha que interessante, né, irmãos? Não é falado. A minha infância, eu nunca ouvi falar isso, dessa dinastia judaica que governou Israel, né, nesse período dos 4 anos de silêncio. Inclusive, dá uma mensagem maravilhosa. Você aí, que prega a palavra de Deus aí nas igrejas, estuda os Macabeus, porque é uma mensagem linda. Num período onde não tinha profeta, visões, revelações, não havia profecia nenhuma, essa família se levanta para defender a aliança, que estava sendo toda prostituída e estava indo praticamente para se acabar. Matatias, que era o senhor desta família, que era o pai desses moços que se levanta para defender Israel, de Epifânio, eles falaram: ou a gente se levanta agora e defende o nosso povo, ou a gente vai ser exterminado. E você vê, pela situação, você examinando e fazendo a leitura dos personagens ali, da vida deles, você percebe que era Deus que estava com eles. Porque não havia possibilidade deles vencer aquilo ali, deles tomar Jerusalém de volta para eles, das mãos do pessoal que Epifânio deixou lá, dos oficiais de Epifânio, e também de sacerdotes que Epifânio também colocava, e de traições dos próprios sumos sacerdotes para com o povo judaico, se Deus não fosse com eles. Percebe? Muitas vezes, irmãos, isso traz uma lição para nós. Muitas vezes a gente fica 5, 10 anos sem ouvir uma profecia de alguém,
sem Deus usar alguém para falar com a gente, sem entregar uma revelação. É a gente e a gente ali com a nossa fé com Deus, lendo a palavra, orando. Muitas vezes Deus fica em silêncio com a gente também. E você vê que você para pensar e fala, meu Deus, como que eu venci tantas guerras sem ter uma profecia, sem ter uma visão, uma revelação, sem tu ter usado ninguém para falar comigo, mas tu estavas comigo naquelas guerras, naquelas batalhas, naquelas coisas que eu passei. Quantas vezes isso não acontece com a gente? E isso aconteceu com Israel. Não havia profecia, nada disso, mas Deus levanta essa família para defender Israel, que era o templo, que eu já falei para você que o templo ele era a razão de ser dos povos, né, que, principalmente do pessoal de Israel, igual Zeus. Zeus era a razão de ser dos gregos. Os gregos eram apegados a Zeus. Zeus, para os gregos, era o deus dos deuses. Epifânio é considerado, e é falado ali nas visões de Daniel, e considerado também tipologicamente com o anticristo. Inclusive, eu vou escrever aqui para você ver. Ó. Epifânio IV, ele é um tipo do anticristo. Quem fez do anticristo? Quem fez teologia, aliás, nem precisa. Se você fizer alguns cursos, você pode fazer curso avulso, irmão. Não fica assim perturbado e ansioso porque você não fez uma faculdade. Eu fiz 1 ano e meio de faculdade. Aí eu não pude mais pagar. Aí tive que parar. Eu fiz história. Eu amo história. Aí Deus levou minha mãe, não tinha mais dinheiro para pagar e ficou por isso mesmo. E hoje eu penso que a melhor coisa que você pode fazer para adquirir conhecimento, porque aí você já vai já no foco que você quer, é fazendo curso. Tem muitos cursos bons aí na internet que você pode fazer que paga baratinho. Tem um rapaz chamado Lucas Gesta. Lucas, vou dar o nome dele aqui, ó. Vai lá no canal dele. Quando Deus me der condições, eu vou fazer um curso com ele. Lucas Gesta. Vai lá no canal dele. Ele é historiador, ele tem um monte de diploma. Ele tem vários diplomas. E ele fala da palavra de Deus e ele fala do cristianismo oriental. É maravilhoso. Porque o cristianismo ele não é ocidental, ele é oriental. Eu sempre desconfiei do cristianismo que vem de Roma, que é o cristianismo ocidental, mas como que eu ia defender, né? Você procura e não acha nada, não tem um livro que fala sobre isso, fica aquela dúvida em você. Você lê as escrituras, você está vendo os apóstolos, você está vendo as pessoas ali ganhando as almas para Jesus, né? Que são batizadas com o Espírito Santo, sai de Jerusalém, vai ganhando as almas, mas você não se toca para pensar. Olha para você ver, irmãos. A gente passa por cima do ouro e não vê que o ouro está ali. Conhecimento não é igual ouro, é uma coisa preciosa. E esse rapaz, o propósito dele, a intenção dele maior é falar sobre o cristianismo oriental. Aí vai falar ali sobre Cartago, o cristianismo em Cartago, em Alexandria, em toda a costa ali da África. É maravilhoso. Vai falar também do cristianismo sírio, das igrejas cristãs sírias. Ele fala também das igrejas ali de Calcedônia. Dali dos gregos. É maravilhoso. Na Turquia também. E na Geórgia. Inclusive o evangelho chegou na Geórgia. Acho que é Geórgia o nome do país ali. Da Europa, os Países Baixos da Europa, foi uma mulher quem levou, chamada Nina. O nome da mulher eu gravei, Nina. Foi Nina, procura aí depois na internet, que levou o evangelho ali para esse país ali na Europa, nos Países Baixos. Então Deus usava a mulher também. Eu quero ler aqui para você sobre o chifrinho que é esse aqui. Porque tudo que Daniel fala aqui, que Deus mostra aqui para ele, se cumpre através dele. Aí você fala, Cristina, mas isso se encaixa também agora no nosso período? É isso que eu quero chamar a tua atenção. O que acontece com pessoas ignorantes e que querem defamar a palavra de Deus, que querem jogar por terra a palavra de Deus, que é o que eu vejo muito, é duvidar das escrituras sagradas. Ah, foi escrito para fulano. Ah, era com Beltrano. Ah, que não sei o quê. Irmãos, presta atenção.
Deus é ontem, hoje e eternamente. O homem, ele é um só. Os pecados de Adão eu tenho, você tem, todos nós temos. Só que em Cristo Jesus, hoje, Adão não tinha um Cristo, né? Mas nós temos um Cristo hoje que morreu na cruz para perdoar nossos pecados. E não há nada novo embaixo do sol. Você tem que pôr isso na sua mente. Não há nada novo, ó, não há nada novo. Ó, não tem nada novo debaixo do sol. Debaixo do sol. Põe isso na sua cabeça. Grave isso aqui. Não tem nada novo debaixo do sol. E tem uma frase no Brasil que o pessoal fala: nada se cria, tudo se copia. Então, aquilo que aconteceu lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, vai acontecer agora, no tempo do fim. Porque as ações do homem é a mesma. O ciclo é o mesmo. É domínio, poder, morte, vingança. É a mesma coisa. Então, qual a diferença? Por isso que eu falei para você no começo do vídeo que nunca teve paz na Terra. A única diferença que haverá nessa Terra será 1000 anos de paz, porque Cristo vai estar reinando e o diabo amarrado. Porque nem no Éden o diabo estava amarrado. Você viu que ele usou uma serpente para poder fazer a cabeça de Eva, e Eva foi lá com Adão. Só que Adão, como eu te falei, lá acho que foi no primeiro vídeo que eu gravei dessa sessão, eu falei para você de Adão. Adão já estava querendo pecar, já estava querendo desobedecer a Deus. Ele só queria um motivo para isso. Encontrou na mulher. Porque ninguém cai do dia para a noite do nada. Quando você cai, porque já está dentro da tua cabeça um projeto de pecado. Pois bem, olha aqui. Vamos ler sobre Epifânio. Daniel 8. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, que foi o que aconteceu com Epifânio. Epifânio, quando ele toma o trono lá na Síria, que não pertencia a ele é sempre assim, ó, para você ver, é sempre dessa forma. Era de uma outra pessoa e não dele. Ele vai lá, toma o trono. Ele havia sido sequestrado porque o pai dele, olha, deixa eu te contar, só para você entender. O pai de Epifânio era um desses generais que foram divididos os governos se não me falha a memória, acho que é isso. Eu acho que o pai dele era um desses, ou era o da família dele. Aí o que acontece? Eles, é isso mesmo, irmãos, me perdoa, estou lembrando agora. O pai dele ficou com a parte dos Seleucidas. O que acontece? O pai dele está lá bem tranquilo, governando na Síria, dominando tudo e etc. O que o pai dele faz? Inventa de um dia guerrear contra a Roma. Que Roma já estava vindo já muito forte. Aí ele vai guerrear contra Roma. Você entendeu? Nisso, o que acontece? Ele perde o território da Grécia para Roma. Aí Roma fica com raiva, fala para o pai do Epifânio, que é o Antíoco III, vou marcar aqui para você lembrar, ó. Antíoco III. Vamos colocar aqui 2 pontinhos, vai. Antíoco III era o pai dele. Aí esse Antíoco, que era o pai dele, Roma fica com raiva e fala, acho que lá conversando, fala, né, por que você fez isso, tal, agora as terras sobre nós, você perdeu e ainda está devendo para nós ainda. Você vai pagar. Olha o que Roma falou para o pai dele. Você vai pagar as despesas que nós tivemos com os soldados todos, a morte de soldados que nós tivemos também, todo esse trabalhão todo, e nós ainda vamos levar o teu filho, que ele leva Epifânio IV. Epifânio IV que é o chifrinho, ele é o chifrinho, ele vai ficar ele fica prisioneiro de Roma por mais ou menos uns 14 anos. Uns falam 11 anos, outros falam 14.
Quando você estiver estudando história, você abre sua mente, porque nem sempre a conta é exata. Ou é 14 ou é 11 anos que ele ficou como prisioneiro, como refém de Roma, até o pai dele pagar a dívida que Roma impôs para o pai dele pagar. Tipo assim, a gente estava quieto no nosso canto, você vem para cá encher o saco, então agora você vai pagar todos os nossos gastos e as despesas que a gente teve. Quer dizer, então o pai teve 2 prejuízos, aliás, vários prejuízos, porque acabou, depois que Epifânio, lá em Roma, ele começa a observar, ele começa a ver, ele começa a estudar a forma como eles faziam as coisas, como guerreava, como se comportava, a sua cultura, o seu jeito de pensar, as suas instruções, e observando tudo, porque cada povo é um povo. Então, o Epifânio foi ali, ó, estudando mentalmente como fazer as coisas. Aí, o que ele faz? Ele vai para Atenas, lá em Atenas, conhece uma pessoa permite ele ir para a Síria, né, voltar para a Síria, ainda estava como um prisioneiro, mas ele tem essa liberdade, esse aval, vamos dizer assim, né, de voltar para a Síria lá, aí ele toma o trono, e quando eu estava lendo essas histórias, eu falei, peraí, isso foi combinado, isso aí, na minha cabeça, Cristina, quando eu estava lendo, como historiadora, nessa informação de uma faculdade, do papel, mas você pode, né, ser um historiador, um pesquisador, vamos lá, vamos usar a palavra pesquisador para os YouTube não ficar nervosos. Eu, como uma pesquisadora, eu falei, peraí, então Roma devia estar por trás de toda essa manifestação e esse movimento que Epifânio estava fazendo ali. Aí ele vai para a Síria, toma o trono e se assenta ali e começa a ser o rei dos Seleucos. Como eles já haviam perdido a Grécia, mas ele ainda tinha boa parte ali ainda ele tinha Israel, ele vai para o sul aqui, ó, porque ele vai para o Egito e tenta pegar lá o Egito do parente dele também. Era um parente dele, acho que era primo dele, ou era sobrinho. Se eu não estou confuso, ou era primo ou sobrinho dele, que era Ptolomeu. Aí ele tenta pegar de Ptolomeu o Egito, só que chegando lá, ele é humilhado. Pensa, o chifrinho pequeno sendo humilhado lá no Egito pelo embaixador de Roma. O embaixador de Roma recebeu uma mensagem de Roma que não era para ele fazer nada. Diz a lenda que o embaixador de Roma, um senhor já de idade, deu uma volta nele com a bengala, enquanto a bengala ia se fechando o ciclo em volta dele, ele tinha que dar uma resposta se ele ia ir embora dali ou se ele ia insistir. Porque se ele insistisse, ia ser pior para ele. Tipo, Roma mandou um recado, você que não se atreva a mexer com o Egito. Aí ele, humilhado, ele volta, é nisso que ele, humilhado, sobe para Israel com muita raiva. Em Israel, ele começa a fazer aquelas atrocidades, que eu vou falar daqui a pouco para você. Olha aqui como se cumpriu nele. Aí ele volta, ó, aí ele vai para o sul, do sul. Ele vai para o Oriente e depois ele vai para a Terra Gloriosa. Porque ali no Oriente ele vai ainda para as terras de Alexandria, sobe ali, vai para Cartago também, que ali pertence ao Egito, mas ele já tem uma certa autoridade sobre alguns lugares ali. E vai para a Terra Gloriosa. Chegando na Terra Gloriosa, lá, ele cresce até atingir o exército dos céus, porque ele se levanta fortemente. O exército dos céus eram as autoridades de Israel. Eu já falei para você que quando a Bíblia fala em exército do céu, quando fala em anjo caído, anjo que caiu, quando fala lembra dos 7 anjos das igrejas de Apocalipse, que eram os líderes, aqueles homens ali das igrejas do Apocalipse, eram líderes, eram anjos, eram estrelas. Governos, presidentes dos países também são estrelas. Olha lá. Sobre o exército do céu. E Israel também é chamado de exército do céu. O povo de Israel também, em algumas passagens da Bíblia, vai ser chamada de exército do céu.
Para você entender o que está sendo falado ou não, você tem que ler todo o texto para saber o que está acontecendo ali, o que está se passando e o que a pessoa que escreveu queria dizer. Para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e as pisou. Realmente ele fez isso. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. O príncipe do exército aqui, como eu já falei para você, é o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ele era a autoridade máxima de Israel. Lembra que Israel estava sob domínio dos Seleucidas, que era ele aqui. E depois Israel vai ficar sob o domínio de Roma. E tem aquele período que eu acabei de falar para você dos Macabeus. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício costumado, lembra? Ele pega uma porca, joga em cima lá para assar, no lugar onde era para ser os cordeiros, né, os animais que Deus havia dado ordem, ele coloca um porco, sendo que o judeu não come porco. Pense na humilhação que o judeu passou. Mas muitos judeus comeram, viu? Porque muitos não estavam nem aí. Estavam nem aí para nada. Porque sempre tem um, irmão. Sempre tem um que não está nem aí para nada, em todo lugar. Lá onde você trabalha é assim, na igreja que você congrega é assim, na tua família é assim. No mundo é assim, na política é assim, na escola é assim, todo ambiente é assim. Onde tem gente é assim, as pessoas não são iguais, são diversificadas. Por isso o sofrimento, por isso que sofre. A Bíblia fala, a palavra de Deus, Jesus falou que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Por quê? Porque fica fraco. Por quê? Porque há divisão. Então não cria força, não cria corpo, não cria muro para se defender. O muro está todo rachado, todo quebrado. Continuando lendo aqui para você ver. Tirou o costumado sacrifício e o lugar do seu santuário, e foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício consumado, quer dizer, é costumado, ou seja, Israel foi entregue para ele estava mandando em tudo, juntamente com o sacrifício. Por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. E ele é morto, depois você vai ler mais para frente, que ele foi morto por doença. Ele morreu não teve mãos humanas sobre ele, ele não foi assassinado. Não foi assassinado, não foi envenenado, morreu de morte morrida. Por que ele pega o exército e joga os poderes todos por terra e pisa? Porque o sumo sacerdote em Israel estava ligado com ele. Foi ele trocou Onias, que era um sumo sacerdote, e colocou Jazão. Jazão, também um sumo sacerdote, fez um ginásio lá em Israel. Aí, porque vocês sabem que os gregos gostam dessas coisas, né, de luta, de mostrar corpo e etc. Então, eles cultuavam o corpo, né? Os gregos, aquela expressão que as mulheres falam, nossa, fulano é um deus grego. Não tem essa expressão quando o homem é bonito? Fulano é um deus grego. Porque Roma era muito ligada a corpo, à alimentação, eu tinha toda uma filosofia em torno dessa coisa de comer, se alimentar, etc. E o Jazão faz lá um ginásio, coloca lá o povo lá para lutar nesse ginásio, e a contaminação era grande. Pensa o que não rolava nesse ginásio, esses homens tudo nu, porque era nu. Eles cultuavam a nudez, para eles era normal, tá tudo nu lá. Era tudo nu, e o povo de Israel nunca havia participado disso. Olha como Israel estava contaminado. Olha a situação. Se coloca no lugar, se transporta para esse lugar de mais de 2.000 anos atrás, e olha como que estava aqui a situação. Aí o que acontece? Jazão manda Menelau levar uns dinheiro lá para Epifânio. Aí quando Menelau chega lá, Menelau começa a fazer a cabeça de Epifânio, porque Menelau queria tomar o sumo sacerdócio, para você ver a rivalidade que estava um com o outro, por causa de dinheiro. Não é assim, meu irmão? Eu estou falando, irmão, não tem nada de diferente, não, está tudo igual.
É tudo igual. Tá vendo como é tudo igual? Você percebe como o chifrinho, lá aqui o chifrinho, o chifre pequeno, o de agora vai ser a mesma coisa? Só que o de agora vai ser uma coisa mundial. Porque esse povo daqui, de 2000 anos atrás, não era mundial. E não tinha como alcançar essa coisa mundialmente. Mas hoje, com a tecnologia, tem. Né? Olha eu aqui no celular, aqui. 4 câmeras, 4 olhos aqui me olhando. Aqui na rua também está cheio de olho. Com a tecnologia hoje tem como controlar tudo. Então, a nossa era de hoje é uma era, como Jesus fala na sua palavra, que nunca houve, nunca haverá dias iguais a esses da grande tribulação. Vou beber uma água. Porque nada se cria, tudo se copia. Olha aí o que está acontecendo com Israel. Aí o que ele faz? Menelau volta, aí Epifânio vai e coloca Menelau como sumo sacerdote. Olha para você ver. Aí quando ele chega lá, raivoso do Egito, que ele bota aquela porca lá e força o povo de Israel, o helenismo, ele queria que colocar à força o helenismo no povo. Ele falou, não, ou eu implanto isso agora ou eu estou perdido. Porque ele precisava de dinheiro. Lembra da dívida lá? Eles tiveram que pagar muito dinheiro para Roma. Então, aquele pensamento meu, quando eu estava pesquisando sobre ele, é verdade. Eles estavam ali num acordo ali com Roma para ele, ó, mandar dinheiro para Roma. É igual o que está acontecendo hoje nessas guerras que você está vendo. Essas invasões em Israel, Israel também bombardeando para cá, e o pessoal de cá bombardeando para Israel. Lá em cima, lá no topo da pirâmide, tem alguém, ó, montando tudo. Ninguém faz nada assim do nada, não. Ninguém joga uma bomba lá no país do outro sem ninguém estar sabendo. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Entende? Então, para um ir para bombardear Israel, vocês lembram que aquelas tragédias, oh meu Deus, eu orei tanto por Israel, aquela tragédia que aconteceu em Israel, teve soldados, né, da Palestina, dos árabes, que diz que quando chegou lá, o pessoal do Hamas, quando chegou lá, a porteira estava aberta. Tinha fronteiras lá, tinha lugares que eles tinham que passar, que já estava tudo aberto. Não tinha nem guarda. Aí teve uns que ficou, não vai ter guarda para barrar a gente? Percebe? Então, essas coisas as pessoas não dão muita atenção. E nem pode, porque se ficar falando muito, você sabe, né? Você não pode ficar falando muito sobre isso aí. Então, você percebe como as coisas nada muda? Aí você vê, quando você lê aqui, você vê que se encaixa perfeitamente Epifânio, como o chifre pequeno, que foi a visão de Daniel que ele viu. Quando o Daniel vê dos 4 generais, dos 4, que quando o Alexandre o Grande morreu, ele reparte o reino dele, né, por 4 generais. E desses 4 aqui é que vem Epifânio, o chifrinho pequeno. Aí agora eu vou mostrar para você em Apocalipse como que se encaixa o chifre pequeno no livro do Apocalipse. Você vai ver como que se encaixa perfeitamente. Vou anotar aqui para você como que é. O que o Apocalipse está vendo? O Apocalipse, ó. O que João está vendo no Apocalipse? Ele vê uma mulher, a mulher está montada sobre uma besta. Uma mulher sobre uma besta. Presta atenção nisso agora. A mulher está montada sobre a besta. A mulher é Jerusalém. Vamos colocar aqui, Jerusalém. Ela está vestida de vermelho e ela está embriagada com o sangue dos santos. Não se esqueça que ela está vestida de vermelho.
está montada sobre a besta. Essa mulher está também sentada. Você vai ver ela sentada sobre 7 montes. Ela está sentada, assentada sobre 7 montes. Aí vem Jerusalém. Aí você vai ver aqui que Deus fala para João, que eu vou ler agora para você, sobre os governos, sobre o que é que um já existe, e vou dar um tempo aqui que eu quero ler e já ir explicando ali para você não se perder. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, quantos governos que houve sobre Israel? E ela está sobre a besta. Um já existe, que é Roma, onde ele está. Aí vamos lá. Lembra que teve a Assíria? Veio a Assíria em 722 e destruiu Samaria, a capital do Reino do Norte. Depois a Assíria ela vai aparecer para pegar Judá e Deus intercede ali, acho que em 700 depois de 20 anos ela aparece, 700, é isso. Ali em 702, mais ou menos, ela volta que ela quer pegar Judá. Deus protege Judá, ouve a oração de Zedequias e mata 185 mil exércitos assírios. Deus defende e não deixa. Passa a Síria, vem quem depois pegar, passa o governo da Síria, vem quem pegar depois Israel? Babilônia. A Babilônia. Babilônia pega Israel e leva lá para o rei Nabucodonosor, né? Babilônia. A Síria, a Babilônia, depois da Babilônia vem quem? Os Medos. Lembra dos Medos? E vem quem? Os persas. Os persas e os medos foi representado lá para Daniel como sendo um único animal. Era um cordeiro que tinha os 2 chifres. Mas não deixa de ser reinos separados. Correto? Aqui na visão, para você poder entender o que Deus está falando aqui com João. Assíria, Babilônia, Medo e Persas, depois quem é que vem? Os gregos. Aí vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mulher que está montada sobre a besta, que é Jerusalém, ela está sentada sobre 7 montes, que ela também está sentada sobre um monte em Jerusalém. Correto? Não vai se esquecer disso. Aí Deus fala para ele, um já existe, que é Roma, que era onde ele estava sendo dominado. Ele estava debaixo do poder de Roma. João. Correto? Vai nessa linha aí. Segue esse fio. Um já existe. Aí ele fala que da Síria, ó. Olha lá, vou retornar aqui e ler para você. Vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. Olha lá. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Caíram 5. Caiu Babilônia, caiu os Medos, caiu os persas, caiu a Síria, caiu os gregos. Dos quais caíram 5. Um existe, que é Roma. Cadê o outro aqui? E o outro ainda não chegou, que é o 8º,
Ó, que é o 8º chifre. Que é aí que entra a confusão, que é o 8º chifrinho. Por que o pessoal não aceita que Epifânio cumpriu nele a profecia de Daniel e vai se cumprir de novo a profecia de Daniel, só que em uma outra época? Agora, nessa época da grande tribulação, que é o governo mundial, que é o Cristo dos árabes e dos judeus, que eles esperam, porque eles não aceitam Jesus, eles não entendem que Jesus Cristo é o Messias. Percebe como a história é toda bem trabalhada? Como Deus escreve a história? É Deus quem escreve a história. Um ser humano normal não tem poder de fazer isso, não. O pessoal não aceita porque o pessoal não pensa nisso aqui. Olha como está muito claro aqui no Apocalipse. Nunca mais você vai ler o Apocalipse do mesmo jeito. É só você ter a humildade de acompanhar os vídeos. Olha aqui. Meus vídeos, o vídeo de um monte de gente por aí, você vai comparando uma coisa para outra e tirando qual é o certo. Agora, não, se falar que isso aqui não é isso aqui, meu Deus do céu, olha só. Olha lá. Dos quais saíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Então, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Por que tem que durar pouco? Por que o anticristo não vai durar mais que 7 anos? E se durar mais que 7 anos, nenhuma carne se salva. Nenhuma carne se salva. Porque vai bombardear todo mundo e matar todo mundo. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Então, essa besta que era e não é o 8º rei. Ela vem da onde? Ela vem desses aqui, ó. Ela procede daqui, ó. Ela procede daqui. Confere na tua Bíblia. Apocalipse 17:11. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7. Por isso que eu não gosto de falar para você que ele vem da Síria, porque se parece muito a forma de matar e tudo, o ódio, é bem parecido também com a história que Epifânio lá fez lá com o povo de Israel. Eu queria que vocês vissem. Epifânio mandou os soldados dele entrar nas casas, na época dele aqui, mandou os soldados entrar lá nas casas, isso no ano 165, 167, porque ele governa de 167 a 164 a.C., porque ele morre em 164. Vou anotar aqui, ó. Epifânio, 167 a 164. Ele morre em 164. Olha o estrago que esse homem fez em pouco tempo. Mandava os soldados entrar nas casas e tinha que rasgar a Torá. Pegar a Bíblia deles, né, que era a quantidade que tinha ainda ali, né, que tinha, porque estava se fazendo ao longo do tempo até chegar essa nossa, né? Aqui eles tinham, mandava rasgar a Torá e jogar fora. Queimar. Matava eles de espada, matava criança, matava todo mundo. Muitos fugiram, muitos que estavam espertos fugiram, foram para os montes, porque nessa hora tem que ir para os montes, sobe para os montes. Quem não fugiu foi numa cidade chamada Modim. Essa parte você já entendeu, né? Anota no caderno aí, volta o vídeo e anota. Tem uma cidade chamada Modim, em Israel, que é uma gracinha essa cidade, que essa família dos Macabeus, o pai dessa família era Matatias, era o pai. Ele estava lá na cidade dele como sacerdote. Aí chega um oficial enviado lá do pessoal lá que estava, dos Seleucidas lá que estava governando lá, ajudar, tinha tomado tempo, tomado tudo. E olha a ousadia, eles entraram no Santo do Santo, levaram tudo, até as cortinas, que era
tinha fios de ouro nas cortinas, levou tudo. Tudo, tomou o ouro, tomou tudo que tinha lá. Porque eu já falei para você que a riqueza do povo ficava toda ali. Era tipo um banco, sabe? Era um banco. Era um banco do povo, a troca de moeda, de tudo era ali. Toda a riqueza do povo estava ali. Os negócios, enfim, tudo estava ali. E também a religião também estava ali. Era tudo junto e misturado, era uma coisa só. Ele rouba tudo, leva tudo embora. Aí vai uns oficiais lá em Modim e fala para Matatias fazer um sacrifício. Vai lá, fulano, faz sacrifício lá, mandando ele, esse senhor aqui. Aí ele falou, não, eu não vou sacrificar não, eu não vou quebrar a aliança. Quebrar a aliança seria o quê? O povo de Israel já não estava mais circuncidando, que era o principal, era a circuncisão, que era o pacto, que era a aliança dos homens de Israel com Deus, era a circuncisão. Vai vendo. Eles quebraram a circuncisão, esses sumos sacerdotes, olha a violência. Quebraram a circuncisão, porque eles também não estavam mais nem aí. E eles queriam que Matatias fosse lá e oferecesse lá um sacrifício. Falou, não vou oferecer sacrifício para ninguém, não vou trair a aliança, não vou oferecer nada, não. Aí um judeu que estava lá junto, que também era sacerdote, falou, deixa que estava junto com o oficial, né, que foi uma turma. Deixa que eu sacrifico. Aí Matatias matou esse judeu. Pegou um cutelo, uma faca e matou o cara. Uma espada, uma arma que ele estava lá e matou o cara. E matou também o oficial. Aí o que ele teve que fazer? Sair correndo. É aquilo lá, meu irmão. Fuja para os montes. Na hora do tormento, fuja para os montes. Não desça para a cidade, não. Porque a coisa está lá. Aí começou a haver perseguição. Aí ele pega os filhos dele, que ele tinha 5 filhos. Eles aqui eram em torno de 5 filhos. Ou é 5 filhos ou é 4? Bom, você confere aí. Aí ele pega os filhos e some para os montes, vai para as montanhas. Para as montanhas mesmo, vai se esconder nas montanhas. Aí Matatias ele fala, quem está comigo e pela aliança se junta a mim. Aí eles começam a se fortalecer e arrumar. Pessoas ali, muitos judeus foram se organizando também ali perto dele, se organizando. Lá nesse mato, ele morre, acaba morrendo, acontecem umas guerrinhas lá com ele, ele morre. Aí quem fica no lugar é o Judas Macabeus, que é o famoso. Que é o Judas. Ele é o famoso. E diz a lenda, Judas, vou colocar Judá. Ou é Judá ou é Judas, vamos lá. Aí Judá Macabeus, ele diz que o nome dele é Macabeus, porque Macabeus significa Macabe, que quer dizer martelo. Dizem que a cabeça dele tinha um formato meio de martelo. Por isso que o colocaram de Macabeus, dizem a lenda. Porque como significa martelo, o apelido dele era esse, de Macabeu. Aí por isso eles ficaram conhecidos como os Macabeus na história, para se relacionar a essa família. Aí o Judas Macabeu, né, se levanta, porque o pai morre, aí ele se levanta e a intenção é tomar Jerusalém. Porque se toma Jerusalém, toma a fortaleza, toma o templo, se fortalece e mata os caras de Epifânio, que Epifânio deixou esse pessoal lá e subiu para a Síria, e o pau quebrando lá, em Jerusalém. E a coisa está sendo espalhada para o mundo todo. O que está acontecendo em Jerusalém? Aí eles conseguem, ó, para você ver, hein? Não era muita gente, em torno do número de soldados que tinha em Israel. Era um país, olha o tamanho. Aí ele para uma família, tá certo que tinha bastante gente ali com eles, mas era Deus com eles, não tinha como não ser. Por isso que a história deles são famosas. Aí ele sobe para lá, ele e o pessoal, aí reforma o templo, reforma a fortaleza, se abastecem de armas, separa homens para lutar. Olha como eles já vão armando ali um exército. Percebe? Já vão se organizando ali, se armando, se organizando. Força eles tinham e desejo também muito grande, de vontade de restaurar o templo e de voltar a adorar a Deus.
porque eles não queriam trair Deus. E realmente não traíram Deus, nesse sentido não. Eles foram para cima e conseguiram restaurar o templo. Aí fizeram novamente a mesa da preposição, fizeram novamente o altar de incenso, o candelabro. E daí, quando eles vão inaugurar o templo, é que surge a festa do Hanukkah. Acho que é Hanukkah o nome. Que é a festa das luzes. Porque eles acendem o candelabro, faz novamente o candelabro ali, e coloca essa festa aqui. Eles dizem que foi no dia 25 de dezembro que eles inauguraram a 25 de dezembro. Uns, para não falar, dizem que foi de 164. Praticamente no ano que morre Epifânio. 25 de dezembro de 164, eles inauguram o templo. Aí acontece aquela festa, aquela coisa toda no meio do povo. O povo se humilha, se restaura, e vai sacrificar para Deus, e vai se purificar, fazer jejuns, aquela coisa toda. Tem gente que fala que não foi no dia 25 de dezembro. Para não puxar a sardinha pro nosso Natal, sabe? Uma coisa meio... Não puxar a sardinha assim para Roma, né? Sabe? Então, tem gente que fala que foi dia 18, a inauguração do templo. Tem uns que falam que foi dia 20, tem uns que falam que foi dia 27. Eu já li aí vários textos. Uns falam que foi dia 16, mas é no mês de dezembro de 164 a.C. Aí ali eles restauram o templo e voltam a fazer como era antes. Restaura, começa a circuncisão, voltar novamente, coloca sacerdote fiel e vai passando a dinastia. Aí começa a vir, aí nasce a dinastia Asmoneu. Por que eles são chamados também de Macabeus e também de Asmoneu? Porque diz que é parentes lá atrás de bisavô, trisavô, que se chamava Asmoneu, e eles conseguiram como fala, resgatar esse sobrenome e ficou assim. A dinastia Asmoneu, eles vão ali até, se não me falha a memória, eles vão até o ano... Eles vão até 30 e pouco ali, 31, 32 antes de Cristo, se eu não estou equivocada. 30, 32 antes de Cristo. Depois dá uma certa confusão e Roma entra, e essa parte a gente deixa para depois. Porque o que eu queria falar para você era sobre isso, sobre o chifre pequeno, e agora vem o anticristo, que será o chifre pequeno também. Nada se muda, nada, não há nada novo embaixo do sol, nada se cria, tudo se copia. Então fica aí para você essa parte. O 666 eu já te expliquei, que é um carimbo, vai ser tipo um QR Code. Ó, vamos lá, para você não ficar bagunçado, pra você entender direitinho. Quando você vê um gado marcado, você sabe que aquele gado é o gado de fulano. O pessoal que mexe com gado, marca gado, com ferro quente, para não sair. E não sai, fica marcado ali. Assim vai ser o 666. O 666 é um comprovante que você casou com o governo do anticristo. É uma aliança, é uma junção. E como que vai acontecer isso? Por meio do que eu já te falei, do chipinho. Então, o chipinho vai ir para todo o teu sangue, tomar conta de todo o teu corpo, aquilo ali. Então, você e o anticristo será uma coisa só. E para que eles tenham certeza de que você está com eles, que você aceitou o governo, você vai ser carimbado com isso aqui. Agora, sabe lá Deus como que isso vai acontecer. Se vai ser marcado assim, anestesia, e marcar lá um número com um QR Code, alguma coisa, só sei que não vai sair de você isso aí. Não estou falando você, estou falando você na forma de expressar, de ensinar. Ok? Olha, que Deus te abençoe.
Aguarde os próximos vídeos que nós vamos estar pregando sobre esse assunto, falando sobre esse assunto. E não tenha medo de ler a palavra de Deus, não tenha medo de estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é para todos. Todos. Todos têm direito a ler, se expressar do jeito que quer, dentro das Escrituras Sagradas, não fugindo dos textos, sempre examinando e ensinando as pessoas. Abram um canal na internet, comece a falar de Jesus para as pessoas pela internet, na rua também, final de semana, faça culto ao ar livre, aproveite essa liberdade de fazer culto ao ar livre para as pessoas, comece a falar de Jesus, reúne um grupo de pessoas e saia para falar de Jesus, porque o nosso tempo ele está muito curto. Amém? Fica com Deus e até a próxima.